Oi, eu sou o Josias. Escolhi esse tema porque estou muito curioso para saber como a tecnologia influencia o trabalho das pessoas. Professor Lindomar, você pode falar um pouquinho desse assunto para a gente? Um assunto muito atual, um assunto muito importante para vocês do sexto ano. É bem bacana falar sobre isso. E aproveitar agora para dar bom dia para você, Josias. Bom dia. Bom dia, Manu, de novo. Que prazer estar aqui. Hoje, quando a gente fala em futuro, o futuro ele está ligado muito ao presente, né? Tem uma questão que fez a gente pensar muito sobre isso, que é a pandemia. Então, a pandemia ela trouxe o que era futuro para o presente. Então, quando fala futuro hoje, a gente já pensa amanhã, depois de amanhã. Antigamente, né, nos tempos mais clássicos, quando se falava em futuro, a gente pensava em séculos, né? Hoje não. Hoje o futuro é um dia após o outro. E tecnologia hoje ela faz parte do dia a dia, de pequenas e grandes coisas. Então, aqui nós estamos numa sala tecnológica, nós estudamos num colégio tecnológico, a gente vai passear nos lugares, tem tecnologia. Eu entro no clube, tem a catraca, eu vou comprar alguma coisa, tem uma máquina, né? Então, tudo hoje é muito tecnológico. E aí a gente vai entender um pouquinho, né? Isso. Como esses impactos estão na nossa vida. Porque qualquer lugar que a gente vai, assim, querendo ou não, tem uma tecnologia ali para abraçar a gente, né? E desde antes de sair, nós já estamos ali envolvidos na tecnologia. Sim. Tecnologias mais clássicas e tecnologias mais modernas. Então, o relógio, uma tecnologia. Eu pego o celular, uma tecnologia. Então, as nossas casas, vocês podem pensar agora, e quem está nos assistindo, quantos aparelhos tecnológicos ultramodernos nós temos em casa. Do controle da TV às telas que nós podemos encostar. Sim. É muito maluco também como umas profissões surgem e outras desaparecem. E daí umas já vêm mais tecnológica que as outras, é bem... Isso, então as profissões elas vão mudando, né? Elas vão se adequando à necessidade das pessoas. As profissões elas surgem porque nós temos uma necessidade de determinado produto. Então, tem profissões que já acabaram, né? Hoje, não sei se vocês já tiveram a experiência de andar de ônibus. Antigamente, quando as pessoas andar de ônibus, assim, com viagens grandes, você entrava no ônibus, sentava. De repente, vinha uma pessoa que se chamava cobrador. Ela vinha cobrar sua passagem, vender sua passagem ou dar vista na sua passagem. Hoje já não tem mais o cobrador, né? Então, hoje já é o motorista. E quando a profissão muda, ela nos desafia também. Então, com certeza, vocês no sexto ano, né, já começam a pensar em profissões. No sétimo já vão aprofundando, no oitavo e no nono. Aí já vem o ensino médio, onde vocês já começam a pensar em Enem, começam a pensar em vestibulares. Isso tudo ligado à profissão. Olha o tanto que é interessante, né? As profissões mudam. E o que elas exigem de nós nessa mudança? O que vocês conseguem me responder agora? Se as profissões vão mudando, a tecnologia vai acelerando essa mudança, o que ela exige de nós? O que vocês, estudantes do sexto ano? Eu devolvo essa perguntinha para o nosso bate-papo ficar bem interativo. Assim, na minha concepção, eu penso que tem que ser, assim, bem atrativo, também tem que aparecer, tem que ter dedicação para ter uma profissão nova, assim, e também tem que ter a inteligência daquele trabalho que vai fazer, né? Porque sem conhecer, a gente não consegue saber sobre esse trabalho. Justamente. Sim. E com a tecnologia e as novas profissões, muita gente vem ficando sem trabalho também por causa da inteligência artificial, as máquinas e tudo isso. Isso afeta bastante a mão de obra. Excelente tema, né? A inteligência artificial, ela muda, né, a forma como nós trabalhamos. A inteligência artificial, ela cria aquela sensação que tudo ficou mais fácil, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Pois né? é. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque o ser humano, ele é o inteligente.
Somente o ser humano tem a capacidade de criar. Somente o ser humano tem a capacidade de pegar o seu sentimento, trabalhar o seu sentimento, elaborar o seu sentimento e aquilo ter a construção de ideias. Sim. Então, existe a inteligência artificial que ela está abaixo da inteligência humana. Porque a inteligência artificial, ela reproduz códigos, mas ela não tem sentimento, ela não tem emoção e ela não é criativa. Ela é reprodutiva. E isso, como a Manu falou, mudou muitas profissões. Por que mudou muitas profissões? Né? Ela fez com que as pessoas começassem a se questionar. Ela fez com que as pessoas começassem a exercitar sua criatividade. Hoje, se você entra lá na IA, na inteligência artificial, e quer pedir para construir um texto, né? Você precisa alimentar num segundo. Mas aquele texto ele é construído com frases e palavras prontas. Mas não é um texto que tem emoção. Não é um texto que tenha sentimento. Não é um texto que tem sentimento. Perfeito. E isso mudou as profissões e tem um lado bom, né? Hoje as pessoas têm mais liberdade. Você vai construir um texto. Né? Então você vai digitar lá, você vai dar um comando. Quem dá o comando é o ser humano. Quem tem a emoção para pedir aquele texto é o ser humano. Então a IA ela se preocupa com a norma padrão da escrita, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Será que com isso também eu não parei para pensar de como se escreve uma palavra porque eu joguei só para ser reproduzida? Né? Então ela é boa. Ela é necessária, só que ela não substitui o ser humano. Né? E ela mudou muito a configuração de muitas profissões. Se você me perguntar, vai acabar as profissões por causa da inteligência artificial? Algumas sim, muitas sim. Só que vão nascer outras. Porque existe algo no ser humano que criou a própria inteligência artificial, que é a criatividade emotiva. Que a Manu disse muito bem, né, Manu? Sentimento. E eu também tenho uma pergunta muito boa que você comentou da pandemia também, né? Eu tenho uma pergunta. Você acha que ela acelerou, assim, um pouco os processos para ter mais carreiras, assim? E quais você acha que mudou mais? A pandemia, ela trouxe uma mudança em várias áreas de profissões, várias áreas do conhecimento. No campo da saúde, né? Além de ter profissionais que tiveram de dominar a tecnologia, quantos psicólogos, né? A mãe da Manu é psicóloga, Letícia. Com certeza ela passou a ter muito mais pacientes online. Para isso, além de saber de psicologia, ela teve também que dominar o quê? A tecnologia. Né? Quantos cuidados com a saúde, quantas pessoas que foram para o YouTube, que foram para outros canais ali de mídias e redes sociais para aprender a se exercitar em casa. Né? A pandemia ela trouxe também uma questão, como você estava em casa, você pensava muito. Você pensava muito mais. Né? Então as pessoas começaram a cuidar da sua saúde. Né? E aí também nas escolas. Quantas escolas que eram tecnológicas e tiveram que ficar ainda mais tecnológicas porque elas tiveram que usar todo um recurso, todo um aparelho para as aulas online. Né? Sim. E como que foi para vocês? Agora me deu uma dúvida. Que série que vocês estavam nessa época? Eu lembro que eu tava no segundo ano. Segundo ano. Sim, daí foi bem difícil porque, sabe, era muito diferente. Era tipo assim, acordar às 7 horas da manhã, você tem aquele ânimo, tipo, de você se arrumar pra escola. Eu tô atrasada, sabe? Daí, quando você acordava, você não tinha mais aquele negócio de, levantar. Então, eu fazia aula de pijama. Eu dava aula de pijama também e fazia disso uma coisa engraçada. Então, assim, eu tive que pedir pijamas da internet. Né? E isso aumentou também nas profissões, Josias, algo muito interessante. Né? Aumentou o número de pessoas entregadores. Né? E as empresas também tiveram que mudar, porque elas não tinham mais a loja física. Então, olha aqui, tanto que uma coisa puxa a outra. Elas pararam de pagar aluguel, né? Porque elas não fecharam a loja física.
Então elas lucram com isso, mas a pessoa que alugava a loja perde com isso, né? Então foi uma época de muita adequação. Algumas profissões surgem, algumas profissões precisam se adequar, né? E isso tudo com a tecnologia. Então tem um aplicativo para se pedir comida, tem um aplicativo para se pedir roupa, tem um aplicativo para se pedir qualquer utensílio, né? E as pessoas que vão entregar também, né? Eu lembro que eu tive que dominar muito mais. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui muito criativo com as minhas aulas, mas com a pandemia eu tive que ser muito mais criativo. E aí veio uma certa tristeza, porque eu não tinha mais o contato com os meus alunos, como a Manu falou. Eu levantava cedo, me arrumava e chegava na escola e tinha muitas turmas, muitos alunos. Então era eu diante de um computador. A pandemia ela me fez ser um profissional mais tecnológico, mas me fez também aprender a lidar com aquela solidão. De estar num apartamento sozinho, de estar diante de um computador, né? E ter que ser o quê? Criativo. Quando se fala em profissões, acredito que vocês devem me fazer essa pergunta, né? O que hoje, na pandemia, hoje, e eu acredito que em qualquer situação, a palavra que mais move um profissional é a criatividade, a curiosidade. Pode falar. Perguntinhas? Como você falou, né? Para começar, professor Lindomar, o que significa falar exatamente em profissões do futuro? Profissões do futuro são aquelas que vão mudar, né, a forma como o ser humano se trabalha, se relaciona, né? A profissão do futuro hoje você pode pensar, né? A gente não imaginou piloto de drone, né? Ninguém imaginava piloto de drone. Sim. A gente não imaginava criadores de conteúdos pela internet, né? Então vou dar essas duas aqui que vem assim, nós não imaginávamos dentro da engenharia. Qual era a engenharia que se tinha? Engenharia civil. Hoje você tem engenharia ambiental, você tem engenharia agrícola, engenharia de software, que é toda uma tecnologia. Então, profissões do futuro formas que o ser humano vai encontrando, não só para ganhar dinheiro, né, mas forma que ele tem para fazer o quê? Levar o consumo. Então, profissão está ligada a mercado de trabalho. Por que a gente trabalha, né? Você trabalha para ter uma roupa, para ter uma casa, para comprar um cavalo, para poder viajar, para poder estudar, mas você trabalha também para sobreviver. Então a profissão do futuro é aquela que vai tentar, e eu acredito muito nisso, melhorar a nossa sobrevivência. Sim. Prolongar a nossa vida. Prolongar o ciclo de vida, fazer a gente viver mais, mas não só viver mais, mas viver melhor. Então, pessoas com 90 anos, né, vai ter surpresa. Nossa, você tem 90 anos? Mas por que você está me perguntando isso? Por causa da minha pele? Não, porque você está não só uma pele bonita, mas você está saudável, né? Então, são profissões ligadas à saúde. Muitas profissões ligadas ao meio ambiente, porque cada vez está mais claro que nós precisamos cuidar do meio ambiente. Tem recursos que não são renováveis. Então, pensa, o que é a profissão do futuro? Aquela que prolonga o nosso ciclo de vida. É aquela que dá dinheiro e dá lucro? Sim, mas para que dinheiro e lucro se você não tem uma saúde, né? Então, para mim, elas estarão ligadas à saúde, a bem-estar, meio ambiente e, é claro, isso tudo terá tecnologia, Lindomar? É justamente a tecnologia que vai estar a serviço do ser humano. Me preocupa muito essa questão. Até que ponto a tecnologia está a serviço do ser humano? De melhorar as pessoas, de melhorar as convivências, né? Eu tenho seguidores. Então, se eu pego aqui a minha rede social pessoal, eu tenho lá 5.177 seguidores. Essas pessoas são minhas amigas? Poucas. Essas pessoas eu conheço? Muitas. Mas não são todas. Eu posso dizer, então, que esses seguidores são o quê? Pessoas, né, que estão ali acompanhando minha vida
e eu acompanhando também aquelas que não estão silenciadas e que ainda aparecem para mim, entendeu? Sim. Então eu preocupo, será que essa tecnologia toda vai fazer com que nós nos respeitemos mais? Será que ela vai fazer com que a gente se torne mais próximas, com respeito, com menos bullying? E quando a gente pensa numa coisa maior, com menos guerras, com menos tragédia, com menos egoísmo, né? Então a gente tem que pensar nisso. E tem profissões também que vão pensar nisso, né? Como fazer uma diplomacia entre os povos? Aqui mesmo. Como que uma sala são 3 sextos anos, né? Como que esses sextos anos se relacionam? Né? Como que as pessoas estão se relacionando? Né? Então, outra questão que eu trago muito e quero que vocês no 6º ano já pensem nisso, e quem estiver nos assistindo também, né? É a questão das relações humanas. Então, as profissões do futuro, elas não podem perder isso, da gente cuidar da nossa casa comum, que é o planeta. E da gente cuidar das nossas microcasas comuns, que é onde nós habitamos. Então, hoje nós moramos em Catalão, Goiás. Né? Nós estudamos no Colégio Aprove. Então, isso é importante nós pensarmos. E o quanto antes, porque profissões do futuro, né? Eu também estarei nelas, mas vocês muito mais. Sim. Vamos ver. Vamos lá? Mais perguntinhas aí? Quais áreas você acha que vão crescer mais nos próximos anos? Como eu falei para vocês, a área da saúde, né? A área da educação, a área do meio ambiente ligado, né, às construções sustentáveis. Eu quero voltar na área da saúde porque o desafio da medicina, encontrar a cura para muitas doenças. E quando encontrar, né, tem um outro desafio, que essa cura não seja tão cara, né, que as pessoas tenham acesso a elas, né, porque muitas vezes fica um grupo reduzido tendo acesso. Sim. Então, hoje para mim é a área da educação, né, porque precisa se estudar, né, precisa ser um profissional criativo, e a outra coisa também é as profissões ligadas ao que nós estamos fazendo aqui. Né? Ao podcast, no caso, o Aprovecast. Essas profissões, que isso aqui não é só um episódio para a gente gravar e ficar bonito, um projeto dentro de língua portuguesa da professora Bruna Ribeiro, dos alunos do 6º ano. Isso aqui é um exercício. Então, essa profissão também da pessoa que fala, da pessoa que se comunica, essas profissões, elas crescerão ainda mais. Então, a gente vai quebrando algumas barreiras, né? E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ser curioso, a gente precisa sair daquela bolinha. Ah, isso eu não gosto, isso eu não quero. Procurar entender sobre os assuntos. Mas então, voltando aqui para ser bem resumido, saúde, educação e a questão ambiental. Sim. São 3 áreas que eu vejo que no futuro, bem próximo, elas serão muito mais tecnológicas. Sim. Você falou daquela questão da guerra, né? Que se a tecnologia ajudava a ter menos guerra, bullying, e esses assuntos assim. E também eu fiquei com uma dúvida. Com uma dúvida não, assim, um esclarecimento. Hoje em dia também, com a tecnologia, as pessoas das guerras, elas usam drone para passar recado. Antigamente era cartas, ou até brigas mesmo, para passar um recado. Então isso ajudou muito, assim, a ter menos brigas e um diálogo melhor. E aproximou as pessoas, né? Como o Josias está falando, Manu e todo mundo que nos assiste, a tecnologia, ela aproximou. Ela faz com que as pessoas tenham mais tempo, né, e mais facilidade em se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, também ela é usada para coisas ruins. Esse mesmo drone que leva a informação é um drone que pode ser usado aí também como uma máquina de morte. Né? Então, assim, a tecnologia, aí é que voltou de novo para nós, seres humanos. Somos nós com o nosso bom senso.
Somos nós com o pensar no nosso bem-estar e do próximo. Então ela volta para nós. Então a tecnologia que ela ajuda a curar uma doença, a combater uma pandemia, é a mesma tecnologia que pode ser usada também na construção de um míssil. Né? De um drone que vai levar uma mensagem de paz, que vai identificar onde aquele grupo se perdeu, como um drone que pode ser instrumento de guerra. Então, novamente, se volta em nós. Qual foi a palavrinha que a Manu disse no início, quando ela estava falando de IA? Sentimentos. Então, hoje, a tecnologia ela não vai substituir sentimento. O que preocupa hoje o coordenador Lindomar, o professor Lindomar? É a gente não saber controlar os nossos sentimentos. Sim. É a gente ir se transformando também numa maquininha, né, onde se reproduz as coisas. Então, nós não somos máquina, nós operamos a máquina. Né? Então, Josias, quando você fala isso, é preocupante. Né? Lá nos livros de história, nos filmes que vocês assistem, né, vocês vão percebendo as ações humanas diante uns com os outros e diante da natureza. O nosso grande desafio é saber usar isso para o bem comum. Né? Princípios básicos, gente. Princípios básicos. Amor ao próximo. Respeito ao próximo. E você acha que arte, música, design vai ter espaço assim nessas novas carreiras que estão surgindo? Sim, continua com o mesmo espaço, porque a máquina ela reproduz uma arte, mas só quem consegue sentir e pensar o que vai transmitir com a arte é o ser humano. Então, música, arte, design, isso tudo vai ser muito bom, a associação. Isso é perfeito junto à tecnologia. Por quê? Né? O ser humano, além de gastar menos tempo para se fazer algo, ele faz com mais qualidade. Né? Mas quem decide o que fazer é o ser humano. Quem vai lá e faz são as tecnologias. E além de tudo, né, arte, música, lazer, e aí vocês me puxam para uma questão. Eu esqueci de falar, né, o entretenimento. Então, o entretenimento, ele é tecnológico. Né? E isso é muito bacana. Então, hoje a gente vem aqui, tem esse letreiro, ele chama atenção, né? Torna o ambiente mais bonito. Então você vai num show, além do cantor que canta muito bem, encanta aquelas luzes. Então o ser humano ele gosta disso, ele gosta de uma coisa colorida, ele gosta de um som bacana, né? Então olha para um compositor, o tanto que é mais rápido hoje, gasta-se muito menos para ele produzir uma música. Né? Coisas que antes ele tinha que ir, eu moro lá no interior de Goiás. Né? Lindomar Leles vem do interior de Minas. Muitas vezes, para se fazer as coisas, o cantor tinha que ir para onde? Para produzir São Paulo, Rio de Janeiro, para as grandes capitais. Hoje não. Né? Então, hoje a tecnologia ajudou muito isso para os cantores, para os produtores. É muito mais rápido. Imagina, você ter que mandar uma carta com a letra de uma música para uma pessoa produzir. Hoje não. Né? Nem é um e-mail, é ali no aplicativo. Você manda uma mensagem e você já consegue ao vivo estar com a pessoa, né? Sim. Hoje nós estamos gravando, né? Mas tem muito, a Provcast ele é gravado. E fica uma ideia aí pro tio Lucas, que está aqui com o nosso diretor ali, produzindo tudo, né? Vamos fazer um episódio qualquer hora ao vivo, né? Para transmitir, as pessoas conversarem com a gente. Antigamente não, né? Então isso a gente usa muito uma palavrinha no mundo adulto que chama-se otimização. O que é otimização? A gente aproveitar o tempo, a gente aproveitar o momento, a gente deixar aquilo muito ótimo. A tecnologia, ela deixa o entretenimento, a música, o teatro, ela deixa tudo muito ótimo. E isso é legal. Isso é legal. Além de ter feito o quê? Mais pessoas têm acesso. Sim. Né? A pandemia acelerou muitas mudanças. Quais novas profissões surgiram ou se foram por causa desse período? Esse período, assim, nós tivemos as profissões das lojas físicas,
né? Porque as pessoas não podiam Sim. transitar. Então, isso mudou muito o comércio, principalmente de venda. Essas profissões mudaram muito. Mudou também, nós começamos a falar em homeschool, de se estudar em casa, home office, de trabalhar em casa. Muitas empresas não voltaram mais para o presencial. Né, elas Só vai descobriram pra reunião, só assim, vai para reunião ou algum momento que se tem, especial. né? E aumentou, como eu já tinha falado para vocês, o serviço de entrega aumentou, né? A consulta online, né, ainda se mantém hoje, não só com os psicólogos, mas com os médicos também, Sim. né? Então, assim, as vendas online melhoraram muito, que as pessoas ainda têm, né? Mas com a pandemia elas diminuíram muito a desconfiança de se comprar online, né? Sim. Então, assim, isso aumentou muito. No campo da saúde, eu já falei, no campo da tecnologia, os shows, né? Que antes você ia para um show, tinha lá toda aquela Dá pra assistir convivência, numa começou câmera. as lives, né? Mudou-se também dentro do entretenimento. Claro, agora, nada substitui essa presença de você estar ali, né? Mas houve muitas mudanças assim, principalmente no campo do trabalho, né, no campo de não se ter mais aquela empresa, aquela sala tão cheia de pessoas, né, e se descobriu muito, né, tem um ditado que fala, muita coisa se resolve com um e-mail, né, então assim, muitas profissões viram que se gastava muito, então uma empresa gastava muito para manter o aluguel de uma sala ou comprar uma sala, de coisa que, agora tem profissões que demandam estar juntos, Sim. né, igual o caso do colégio, a educação. Eu não sou contra ter alguns momentos online, né? Mas para mim não substitui a aula presencial. Né? E também ajudou muito o ser humano, porque antes você tinha que ir lá comprar e dependia disso. Dependia de um carro, uma moto, o que for. Gastava um dinheiro assim. Agora a gente só pede em 1 hora mais ou menos, já tá lá na porta da sua casa. Ajudou muito. E isso aumentou também profissões, né? Que foi, e aí aumenta a profissão e a profissão vai sendo regularizada. Né? Porque tem que se pensar nisso também. Profissões regularizadas. O que é profissão regularizada? Aquela que a pessoa tem um registro. Ela tem seus direitos trabalhistas, né? Então, quando vocês forem arrumar um emprego, vocês vão ver, existe o contrato de trabalho. E aquele contrato de trabalho, por leis que cada país cria, né? Você tem direitos e você tem deveres. Então, eu tenho um contrato com o Colégio Aprove. Eu tenho meus direitos e tenho os meus deveres, Sim. né? Então, são os códigos de éticas que são criados. Mais alguma perguntinha? Você acha? Finalizar. Para finalizar, assim, você acha que o diploma ainda vai ser importante ou vai ter outras formas de comprovar que você, tipo, foi formado? O diploma ele é importante, né? Ele não vai deixar de existir, porque o diploma é um certificado que você cumpriu tarefas. O diploma é um certificado que você teve aquele estudo, que você se preparou. Mas vai vir outras profissões também que não estão ligadas ao diploma, né? Vamos fazer essa parte do microfone, né? Então vão vir outras profissões que não estão ligadas a um diploma, né? Mas elas vão ser também pessoas que vão prestar um serviço porque elas se prepararam. Talvez não tenha o diploma, mas tem que ter preparação, né? Então, se eu falo assim, uma pessoa vai lá em casa hoje arrumar a máquina de lavar. E de fato vai. Eu preciso de uma pessoa para ir lá em casa arrumar a máquina de lavar, porque ela estragou, né? Então, essa pessoa, talvez ela não tenha um diploma de engenharia ou um diploma de técnico, mas ela tem uma preparação, ela estudou por conta própria e isso é válido. Isso é válido, mas isso não substitui o diploma, Isso. né? Isso, agora, todo mundo precisa ter um diploma?
eu não responderia que sim e nem que não, né? As pessoas, elas precisam Saber fazer saber aquilo, né? fazer e ter uma profissão, mas nada substitui a parte do diploma. Então, o Josias, eu acompanho pelas redes sociais, o Josias, ele gosta muito de animais, sobretudo dos cavalos, né? Então, eu brinco que o Josias já é um mini peão. Né, um peão ali de boiadeiro, de referência a gostar dos animais. Né? O Josias precisa de um diploma para cuidar dos cavalos? Não. Ele precisa de um diploma para gostar dos cavalos? Não, mas para ser um veterinário, ou para ser um zootecnista, para ser um especialista, sim. Então não é uma coisa substituir a outra. Elas convivem, né? Mas substituir não. Agora, o que precisa é o quê? Né? A pessoa ter a vontade de aprender. A minha mensagem final para vocês é essa e para quem nos assiste. Sim. E também não adianta nada a pessoa ter um diploma e não saber fazer a coisa Justamente. direito. Então, assim, fazer. Então, eu tenho meu diploma de 6º ano. Sim. É aquele diploma de 6º ano, ele vai ser um símbolo do que eu estudei. Ele representa meu estudo. E estudar é um desafio. Estudar transforma a mente, transforma a vida. Estudar, fazer bem feito. Aquelas matérias que eu não gosto, mas eu vou lá e estudo, eu faço aquele exercício, bola para frente, né? Então, assim, estudem. Aproveitem o tempo. Vocês iniciaram esse ano o Ensino Fundamental 2. É muito importante essa época. Ela é essencial, porque ela é fundamento. Ela tem uma base. Pensar em Enem, pensar em vestibular, vir aqui para a aprovação daqui a um tempo, para o ensino médio, aprovação. Eu preciso, como coordenador, já receber vocês com base. Então vocês já começam no 6º ano a pensar em profissão. Esse tema nosso todo voltado para isso. Agora, estudem, façam as tarefas, estudem para as avaliações, façam com muita garra as atividades de sala, os momentos de aprendizagem, as provas. Não estude para passar de ano. Não estude para ter nota, mas estude para ter o quê? Conhecimento. Conhecimento somado a conhecimento chega à sabedoria. Então, que sejamos cada vez mais sábios. Então, professor Lindomar, a gente quer te agradecer pelo convite, por ter aceitado nosso convite, pelos conselhos e a explicação. Sim. E na nossa conversa de hoje, a gente também aprendeu que as profissões do futuro não vão precisar só de tecnologia, mas também de criatividade, do ser humano, assim, dos sentimentos. Ela vai precisar bastante disso. Isso. E eu quero agradecer vocês, né? Sim. Vem cá, muito obrigado. Obrigada. Além de alunos do colégio, eu tenho a alegria, a satisfação de tê-los também como meus amigos, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado. Agradecer Muito a obrigada. professora Bruna, a coordenadora do Ensino Fundamental 2, a professora Ellen. Muito obrigado. Agradecer aqui o tio Lucas, que está ali nos bastidores, operando tudo. E meu bom dia, meu abraço a todos. Estamos lá no Ensino Médio Aprovação, rumo a Enem, rumo aos vestibulares. E daqui a pouco, ó, pessoal do 6º ano. É muito rápido, viu? É muito rápido. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, ouvintes.